Olá! Para você que me acompanha neste programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje ele vem nos trazendo um assunto muito interessante. Será que a nossa fé, ou melhor digo, será que o nosso cristianismo tem sido baseado somente em falas, em teorias, ou será que o nosso cristianismo está sendo vivenciado na prática? Será que estamos realmente seguindo o exemplo do Mestre? Convido você a tomar a palavra de Deus comigo no Evangelho de São João, no capítulo 13, do 1 ao 20. Primeiramente eu vou fazer a leitura do texto para que assim nós possamos vivenciar melhor essa experiência em Deus. A palavra de Deus nos diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus e que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo que Jesus e o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, dispôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-a com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Chegou Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendestes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: jamais me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar, não terás parte comigo. Versículo 9. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem a necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. O 11, pois sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lavar aos pés e tomar suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos aos pés um dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo: o servo não é maior que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, serei feliz, sob a condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O que me chama a atenção na leitura, e quando nós vamos fazer essa contemplação orante da Bíblia, é nos mínimos detalhes que nós conseguimos perceber a sutileza de Jesus. É nos mínimos detalhes da nossa vida que nós conseguimos perceber que as coisas de Deus não é convencional às minhas coisas,
que o trabalhar de Deus, por mais que pareça ser lógico, por mais que o trabalhar de Deus pareça ser uma coisa programável, chega numa determinada situação em que o Senhor, vamos trazer para a nossa linguagem de hoje, Ele inova as coisas do reino. Jesus, antes de passar por tudo que ia passando, porque a nossa ideia é isso. Jesus aguentou tudo isso porque Ele era Deus. Ele veio do céu, então a nossa mentalidade hoje, trazendo para o mundo de hoje, é assim. Jesus era Deus, Ele veio na terra somente como forma de Deus, o imponível, o Deus poderoso. Então todo o mal que vinha contra Jesus Ele rebatia porque é Deus. Então agora Ele vai passar pela cruz, mas para Ele é fácil porque é Deus. Então Jesus morreu é fácil porque Ele é Deus, eu sou homem. E depois Jesus ressuscita, nossa, que maravilha, porque Ele é Deus, eu sou homem. E Jesus aqui quer deixar bem claro justamente isso, que Ele é um Deus que veio para nos salvar. Olha a humildade, como eu disse a vocês, esse é o nosso pensamento genérico da vivência da fé. E Jesus quer nos dizer que não. Jesus quer nos dizer que Ele é um Deus, mas que Ele se encarnou, então Ele é um Deus feito homem, que está aqui para nos ajudar. Então olha só, Jesus, Ele veio para cumprir a vontade do Pai, Ele veio para cumprir esse projeto de salvação de Deus para os homens, porque até então o homem que estava no paraíso, ele pecou, ele vinha fazendo sacrifícios para reparar o seu erro, para se reconciliar com Deus, mas chegou num determinado ponto da humanidade, onde Deus amou tanto o ser humano, que Ele enviou o seu Filho para estar próximo de nós. E à medida que Jesus nasceu, Ele foi tomando consciência da sua vida como homem, Ele foi passando as dificuldades enquanto homem, e chegou a um ponto em que a consciência dele se formou e ele sabia que esse amor a nós, esse amor ao Pai e essa obediência para salvar a humanidade chegaria a um ponto dele ter que morrer em uma cruz, dele ser morto, porque a humanidade não o aceitou de livre e espontânea vontade. E Jesus, sabendo que essa hora estava chegando, porque olha o que diz a palavra, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegava a sua hora de passar deste mundo ao Pai. Ou seja, isso tudo que Jesus passou foi por amor a mim, foi por amor a você, por amor à nossa vida, por amor à nossa família. E o que me deixa assim com o coração, vamos dizer, com mais sentimento de amor a Deus, de amor à vivência, é porque Jesus sabia. Jesus não foi enganado. Tanto é que quando, após esse momento, quando ele vai lá, ele começa a suar sangue, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Então Jesus sabia que chegava a hora, que ali, naquela Páscoa, não seria apenas uma celebração festiva para relembrar a época de Moisés, a época de Josué, a época dos patriarcas. Jesus sabia que naquela Páscoa aconteceria o evento máximo da fé, vamos dizer. Ele, o Filho de Deus, feito homem, morrendo para pagar toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Por isso que Paulo lá na frente, ao entender isso, ele diz, doravante, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, não há mais pecado, nós não temos, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado para pagar os nossos pecados. Então, olha só o que diz a palavra, Jesus sabendo que chegava, como Ele amou, como amasse os seus, que estavam no mundo, até o extremo Ele os amou. Até esse extremo de saber que se for preciso dar a minha vida por amor a nós, Jesus faria e de sã consciência. Jesus não fez isso porque Ele era Deus e era fácil. Não, Ele como homem, Ele sabia
que a única maneira de nós pagarmos a nossa dívida perante o nosso inimigo era ele dando a vida? E Jesus disse sim, eu aceito. Então ele amou. E durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, Simão, filho de Simão Iscariotes, o propósito de trair Jesus, porque o diabo já tinha trabalhado nessa traição, e Jesus sabia, olha o que diz o versículo 3, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que ele saíra de Deus e a Deus voltava, ele levantou-se da mesa, e dispôs as suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Olha só, Jesus sabia que ia chegando a hora. Só que o que me impressiona em Jesus é justamente isso. Jesus, ele nos amou, ele quer nos ensinar, só que Jesus não é um Jesus teórico. Ele não é um Jesus que fica somente na palavra. Ele não é um Jesus que é aquela velha história, e se eu errar a frase, vocês me perdoem, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Jesus é totalmente ao contrário disso. Jesus, ele caminhou entre nós e caminha até os dias de hoje, mas aqui nós estamos sobre o olhar da leitura naquela época, o que aconteceu naquela ceia. Então Jesus caminhou, ele nasceu, ele foi explicando sobre o reino de Deus, ele foi ensinando que deverias amar, ele foi ensinando que Moisés deixou essa lei, mas eu como Deus, como eu sou o Senhor, então te digo, além dessa lei de Moisés, você aumenta isso, isso e aquele outro, não vou ficar citando porque não é o nosso tema. Então Jesus foi ensinando na prática. Eu vim para aqueles que estavam perdidos no reino de Israel, então ele saía procurando aqueles que estavam isolados, que não tinham dignidade, ele foi procurando aqueles que não tinham valor algum para a sociedade e foi curando. Ele pegou também os de dentro da sociedade e curou para nos deixar uma ideia de que ser cristão para nós hoje não é só falar, não é só orar, não é só adorar. Ser cristão também é fazer. Por isso, olha aí para o seu coração e diga: meu coração, se de repente você quer ter a luz de Jesus Cristo, você não pode só falar, você tem que fazer. Tiago nos diz que a fé sem obra é morta. De que me adianta eu ter a fé se eu não tiver a obra? Porque Abraão foi justificado através das obras e também foi justificada a sua fé. Jesus está nos ensinando o quê? Para nós sermos melhores, independente. Olha aqui, a palavra diz que Jesus despiu das suas vestes. Aqui tem todo digamos assim, um costume, porque eles usavam capa, eles usavam tais coisas, e cingiu sobre si uma toalha. E Jesus se pôs a nos servir. E ele é lá no versículo 5, em seguida deitou água numa bacia. Aqui nós poderíamos fazer um estudo sobre os costumes da época, mas não é isso que eu quero chegar nesse momento. Então, olha só, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Então, ele começou a lavar os pés de cada um. Olha que coisa estranha. Imagina você como patrão chegar na sua empresa, você falar: atenção, meus funcionários. Não estou falando que Jesus trata os discípulos como empregado, apenas estou citando um exemplo. Então você chega na sua empresa e diz assim: agora vocês vão sentar e só eu vou trabalhar. E começa a fazer tudo aquilo que no seu cotidiano, tudo aquilo que é a origem da sua empresa, você começa a aplicar para que os funcionários vejam e aprendam qual é a essência. E aqui vale lembrar, de repente, na sua empresa, na sua vida, na sua família, se for preciso, faça isso. Você é o líder, você é aquele que está à frente, você é aquele que toma as decisões, mas não fica só sentadinho, não. Jesus, que é Jesus, que liderava um povo, vamos trazer para a nossa linguagem hoje, ele diminuiu para ensinar. Então, de repente, se você quer que a sua empresa vá bem, olha um segredo que Jesus ensina.
Comece a mostrar e a não só falar. Não vá atacar o outro, não vai dizer que eles não prestam, que não fazem, eu estou fazendo isso. Não, faça que nem Jesus. É esse. Mostre o caminho antes de falar do caminho. Então Jesus cingiu, olha lá, mas chegou Simão Pedro. Senhor, queres lavar os meus pés? E quantas vezes dentro da igreja nós não estamos como Pedro? O Senhor vem com o seu projeto, o Senhor vem com o seu amor, o Senhor vem com sua bondade, o Senhor vem na sutileza, nos mostrando, é assim que se faz, é dessa maneira que se caminha. E muitas vezes nós que estamos até dentro da igreja, no convívio, não, mestre, não é assim, onde já se viu um senhor se abaixar para lavar os meus pés? Desde quando? Ei, onde está a nossa humildade? Onde está a nossa clareza da fé? Aonde está a nossa confiança em Jesus? E chegou Simão Pedro e disse, queres lavar os meus pés? Aí Jesus disse, o que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. E Pedro disse, não, mestre, jamais lavarás os pés. Jamais o Senhor vai se abaixar para lavar o Senhor é o Senhor. O Senhor é o que cura, o Senhor é o que liberta. Jamais o Senhor vai se abaixar para lavar os meus pés. Eu sou seu empregado. Olha quantas vezes nós nos opomos, nós nos contrapomos à palavra de Deus. Muitas vezes Deus quer agir, Deus quer trabalhar na nossa família, mas nós mesmos estamos impedindo a graça de Deus com as nossas atitudes. E Pedro era o que ajudava Jesus. Todos os outros obedeceram e ouviram Jesus. Mas Pedro não, Pedro tomou a frente jamais, olha lá. Aí Jesus explica para Pedro, olha o amor de Jesus, mesmo na nossa dureza, mesmo na fraqueza do nosso coração, na nossa contradição, o Senhor ainda nos explica. E o Senhor está te explicando hoje. Ei, se não, olha lá, se eu não fizer isso por ti, se eu não lavar os pés, não terá parte comigo. Finalzinho do versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não terás parte comigo. Em outras palavras, se isso não acontecer, Pedro, ei, se essa situação não acontecer, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o evangelho, para que o reino seja levado às outras pessoas, nós não teremos parte com o mestre. Em outras palavras, Pedro, você escolhe, ou você aceita a minha proposta e diminui para que o reino de Deus aconteça, ou você pode ficar com o seu ar, só que daí não tem como eu trabalhar e nós não temos mais vínculo, porque é preciso que isso aconteça. Amém? Ou você permite Jesus trabalhar na sua vida e na sua história, e você solta das suas seguranças, das suas convicções, daquilo que você acha correto, e permite Deus entrar com a sua bondade e misericórdia, ou então você sofrerá as consequências de não poder, olha o que eu estou dizendo, de não poder, porque Jesus quer nos ajudar em todas as circunstâncias, mas daí as nossas atitudes vão barrar para que a graça de Deus aconteça, porque somos nós que limitamos o amor de Deus na nossa vida. E olha o que Jesus diz, Ele que era o Senhor, está querendo fazer isso por nós, nós que somos apenas o humano, estamos querendo ser mais que Deus. E olha lá, quando Pedro entendeu isso, e isso que é bonito, Pedro era autêntico. Na mesma hora que ele disse, não Senhor, eu não pode lavar meus pés, jamais o Senhor é Deus, até mesmo naquele gesto, quando Jesus explica, Pedro se abaixa e diz, olha lá, não Senhor, exclamou 9, Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Quando Pedro entendeu que Jesus poderia mudar essa situação, então Pedro fala, Senhor, então se é assim, por eu ter entendido, então não me lava somente os pés, porque eu te amo tanto, eu estou tanto contigo,
que então me lava por inteiro, Senhor. Toma minhas mãos, meus lábios, te louvo, toma, não é o que diz a minha música? Toma as minhas mãos, te louvo, meu Pai, teu eu sou, Senhor, teu eu sou. Aí Jesus, examinando o coração de Pedro, o que ele diz? Olha lá, disse no versículo 10, aquele que tomou banho não tem a necessidade de lavar-se, porque está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros. Olha Jesus examinando o coração. A partir do momento que nós usamos da humildade para... Olha que palavra forte. É preciso nós termos humildade para com Deus. Não porque somos mais que Deus, mas porque muitas vezes o nosso egocentrismo ele sobe mais a ponto de tapar a graça de Deus que está na nossa vida. E quando Jesus fez essa análise de que Pedro falava verdadeiramente de coração, ele disse, mas vós estáis puros. Eu entendo que você não queria para não escandalizar, porque onde já se viu um mestre lavar os pés, mas vocês estão puros. E quem está puro não precisa tomar banho. Então Pedro nessa atitude foi justificado. E olha lá o que ele diz no versículo 11, pois sabia, olha lá no versículo 10 ainda, aquele que tomou banho não tem a necessidade de lavar-se, pois estáis inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Então o Senhor sabia, diz ali no versículo 11, que de todos que ele escolheu, um não estava puro. Depois de lavar os pés e tomar de novo as suas vestes, sentou-se à mesa e perguntou-lhes, sabeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus ele tinha essa consciência. Versículo 14, logo, se eu sou o Senhor e mestre, ou seja, se eu sou Deus, se eu sou, vamos trazer para a nossa linguagem para que você entenda. Se eu sou o mestre, se eu sou o patrão, vamos dizer assim, se eu estou lá em cima. Olha lá, logo se eu sou o vosso Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um do outro. Ou seja, se eu como Senhor estou fazendo tudo isso por ti, então você que recebeu a graça também deve fazer pelos que menos têm. Amém? Não é você receber essa graça de ser lavado pelo Senhor, de ser curado pelo Senhor e ficar só para você. Então, se eu como mestre, se Jesus veio à terra, nos salvou, lavou os pés e fez isso por nós, e ele fez, ele não falou, somente falou, ele fez. Ei, Jesus fez, e ele está dizendo que se ele fez, é para você fazer. Não é para você vir esperar o Jesus em forma humana do próximo para fazer por você, para você ficar com os pés mais limpos de novo. Não, é para você, porque se você diz, eu sou Jesus, ele é o mestre e ele me lavou, se você reconhece que ele é o mestre segue o seu discípulo. Ei, discípulo de Jesus, comece a lavar, comece a falar do reino, comece a praticar a palavra de Deus na sua vida. Não começa somente ter a palavra de Deus na sua vida porque é gostoso. Comece a praticar. E olha o que ele diz para nós irmos finalizando. Logo, no 14, se eu sou o Senhor e vosso mestre vos lavei os pés, também deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que como eu fiz, assim façais também vós. Olha lá o versículo 15. Eu dei este exemplo, eu não apenas falei. Então, se eu te dei esse exemplo, é teu. Se eu mostrei como faz, agora você já sabe. Ei, você que me escuta, agora você já sabe que é fazer. Por isso você tem que sair do seu comodismo. Para o Senhor era mais cômodo ele estar na mesa sendo servido. Mas ao invés dele ser servido, ele foi servir. No seu ministério, ao invés de você receber, ir nos lugares e achar que todos têm que te servir porque você é o servo, ele deu o exemplo que é para ir fazer, não é para ir ser ressarcido, amém? E não é ressarcimento somente no monetário,
é para você não ser ressarcido da fama, da glória, do poderio. Por quê? Porque ele, como mestre, ele fez. E olha lá o versículo 16. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Por quê? Jesus reconheceu que ele, enquanto Deus, mesmo assim, ele era subordinado, vamos usar essa palavra, ou seja, ele deveria responder ao Pai. Ele não veio para servir e fazer aquilo que ele quis. E o Pai pediu, dá esse exemplo. Então ele está falando que ele, enquanto Deus, ele não é maior do que o Pai que o enviou. Por isso que nós, enquanto servos, nós, enquanto discípulos e filhos de Deus, nós não somos maior que Deus. Por isso as nossas decisões têm que estar sob a proteção de Deus. Ela não tem que passar a proteção de Deus a ponto de mim viver do jeito que eu quero, porque nós não somos maior que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, por mais que vamos, nós temos um limite. Então ele diz aqui, o servo não é maior que o seu Senhor, e nem o enviado, ou seja, nem Jesus, por mais que era o Senhor, é maior do que aquele que é o Pai Deus quem o enviou, porque Jesus foi enviado na terra para semear o reino de Deus aqui. Amém? Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes. Por quê? Porque daí nós vamos obedecer a palavra de Deus. Nós vamos viver neste mundo obedecendo os projetos e os sonhos de Deus para a nossa vida. E Jesus diz que se nós entendermos isso, ei, quer ser feliz? Começa a colocar a sua vida sob a proteção de Jesus. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sobre a condição de a praticardes, não sobre a condição de apenas aprender. Porque Jesus passou tudo isso por amor. Jesus passou tudo isso. Jesus fez tudo isso e nos mostrou porque nos ama. E qual foi a prova maior? A cruz. E olha lá para nós finalizarmos. Não digo isso de vós todos. Conheço aqueles que escolhi. Então Jesus te conhece. Mas é preciso que se cumpra a Escritura. Ou seja, Jesus estava falando, embora eu conheça todos vocês, ele sabia que chegava a hora dele ter que demonstrar essa prática no amor na cruz, sendo flagelado, morrendo pelos nossos pecados. Então ele disse, eu conheço, porque é preciso que se cumpra a Escritura. Então ele está deixando claro que isso que ele está passando é para que o reino de Deus aconteça, para que o Pai seja glorificado, o nome do Pai seja exaltado aqui nesta terra. Olha lá, aquele que come comigo o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, Jesus veio para cumprir as Escrituras. E olha lá, desde já vos digo que aconteça, para que quando acontecer, creais e reconheçais que sou eu, que Ele é Deus. Então, quando aquele prova de amor, quando eles olhassem para a cruz, olhando para a cruz, eles fossem tomados de tamanho amor, eles iam saber que Jesus era o Cristo. Por isso a cruz é a maior prova de amor, é a maior prova de que o Senhor está comigo, é a maior prova de que Jesus nos ama. E ele finaliza dizendo, em verdade vos digo, e olha só o nosso envio, quem recebe, aquele que eu enviei, recebe a mim. Aquele que recebe um discípulo de Jesus, está recebendo Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o Pai. Assim nós formamos uma comunhão, assim nós formamos uma comunidade de povo de Deus. Viu como a nossa fé é bonita? Viu como a nossa fé é feita de prática? Como Jesus, Ele nos ama. E a maior prova desse amor foi que após disso, Ele foi suspenso no madeiro. Por isso eu convido você agora, a mediante tudo que você está vivendo, a nós refletirmos.
Jesus, mesmo antes de ser pregado naquela cruz, mesmo antes dele mostrar na prática que tudo que ele fez e faz é verdadeiro, ele ainda teve a oportunidade de nos deixar claro que nós temos um Pai, que esse Pai, por amor, enviou o seu Filho para nos salvar. Por isso eu convido você, através dessa oração, através dessa música, desta meditação, a contemplar este amor de Jesus por nós. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o momento da sua vida, mas eu quero ser a boca de Deus para você nesse momento, que você possa ouvir esse Deus dizendo que te ama mais do que tudo e mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama
nas suas alegrias, em todos os momentos da sua vida. Que você possa correr para a cruz, estar aos pés da cruz de Cristo, aos pés daquele que te ama, mais que tudo nessa vida e mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Os olhos fixos no Senhor. Olha para a cruz, olha para o amor, para esse amor maior. Um abraço fraterno. Sim, Senhor Jesus, eu quero nesses momentos finais do programa de hoje, da palavra partilhada, foi nos pedido, Senhor, aqui, para que nós orássemos pelo David, foi pedido aqui para que nós orássemos pela humanidade, pelas famílias, e eu peço, Senhor, que neste ato de lavar os pés de cada discípulo, Senhor, que neste ato em que o Senhor se dispôs a nos ensinar a viver melhor a fé, eu peço, Senhor, que o Senhor lave agora a nossa vida, que o Senhor lave agora, Senhor Jesus, tudo aquilo do nosso coração que precisa ser limpo, tudo aquilo que precisa ser lavado, tudo aquilo, Senhor, que ainda não foi derramado a verdadeira água viva. Que o Senhor nos dê, Senhor, através de estarmos agora com o coração puro. O Senhor nos dá a graça, Senhor, de enfrentarmos a vida, os afazeres, mas não com o mesmo coração atribulado, mas sim com o coração puro. Por isso eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, no dia de hoje, nós tenhamos um coração apto a servir e um coração puro para te louvar, para te adorar e para pôr em prática a tua palavra verdadeira em nosso meio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a você que me acompanha neste programa A Palavra Partilhada, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por estar ligadinho conosco e vamos pedir agora a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, por intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa. Tchau!